Good morning. Happy Sabbath. Feliz sábado a todos. We're going to get just head on right into the message. Nós vamos mergulhar de cabeça para dentro da mensagem. I ask that you will pray for my friend here. Eu peço para que vocês orem pelo amigo dela aqui, por favor. No matter where I go and there needs translation, God has provided me with this guy. Não importa onde eu for e eu preciso de tradução, Deus proveu esse amigo para me ajudar. And so today I am just thankful for Nils and Ethanel. I love these two. Hoje eu agradeço a Nilson e Itanel, eu amo esses dois. E nós te amamos também. I love you too. So when they told me what I was going to have to preach about, Quando me disseram sobre o que eu iria pregar hoje, I'm going to confess that I did not want to preach about this subject. eu vou confessar para vocês que eu não queria pregar sobre esse assunto. Oh, you are awesome. There you go. Yeah, I think we're good. I didn't want to preach about this subject. Não queria pregar sobre isso. I said, why don't one of you boys preach about it? Por que alguns de vocês, homens, aí não pregam sobre isso? Why do you have to tell me to preach about Por que it? vocês têm que dizer para mim pregar sobre isso? But I once prayed and told God that whenever someone called, I would say yes. Mas certa vez eu orei para Deus e disse: qualquer momento que alguém me chamar, eu vou dizer sim. And when I was preparing this message, E quando eu estava preparando essa mensagem, I began to cry. eu comecei a chorar. My mom then asked me, A minha mãe me perguntou então: are you still preaching about that same message we were talking about? você ainda vai pregar sobre aquela mesma mensagem que nós combinamos? I don't know how you'd be crying about that, Amanda. Ela disse: eu não sei, Amanda, como que você pode estar chorando sobre esse assunto? Today's sermon is entitled A Matter of the Heart. O sermão de hoje tem o título Uma Questão do Coração. And before we get into the Bible and have our word of prayer, I'm going to show a quick video. Mas antes de nós irmos para a Bíblia e começarmos o nosso sermão de hoje, eu quero mostrar para vocês um vídeo bem rapidinho. Yo, what's going on, you guys? So today, I'm in the richest part of San Francisco, California. I'm going to be going up to rich people and asking them for donations for a local homeless shelter. Let's see how many people are willing to help out. Hey, sir, I'm doing a donation for the homeless shelter. Would you mind helping me out? All right, thank you. Hey, sir. Hey, I'm doing a little fundraiser for a local homeless shelter. Would you mind helping me out? Oh, how you doing? Okay. Hi, I'm doing a donation. Oh, okay, thank you. Hey, sir. Hi, I'm doing a donation for a homeless shelter. Would you mind helping me out? No, okay, thank you. Have a good day. All right, guys. People over here aren't really donating. Let's go hit the homeless area and let's see if they donate. Hi. Hi, I'm doing a fundraiser to help the homeless shelters out. Do you mind helping me out? Yeah. Thank you so much. How's your day been going today? Good? Thank you so much, man. Have you ate today? No problem. No problem, man. Thank you so much. And actually, you know what? I don't need the money, man. Here you go. And also, man, here's more money. Okay, go ahead and eat. Yeah, sure, here. Oh, wow. No worries. Here's, man. There you go. Oh, no, Have a good day, okay? Oh, thank you Have a so good much. day. Yeah, go ahead, man. Thank you so much for helping out, okay? You're the best, man. Thank you for helping, mother. Hey, I love you, man. Love you, man, too, man. Thank you so much, man. You're the best, man. Have a good night, okay? I'm doing a fundraiser for a local homeless shelter. Would you mind helping me out? Sure. Do it? Thank you so much, man. That means a lot to me. Thank you so much, man. That means, wow, that's so much. You know what? I don't need this money, though, man. Sure. I don't need the money. You have such a kind heart, man. Here's some money for you to go eat tonight, okay? Cool. That makes my day. There you go, man. I hope this helps you out for the night, man. Sure, it does. Have a great night, okay? Makes my day. Thank you. Have a good night, okay? All right, thanks. Hi, I have a fundraiser for the homeless shelters. Would you like to help me out? Thank you so much. That means the world to me, dude. You know what, man? You're such a kind-hearted person. I don't need the money, but you know what? I'll help you go by the night tonight. There you go, man. Good. Have a good day, okay? What made you want to help me out? I wish the people would help me, so I'd help them. That's awesome, man. Have a great night, okay? Thank you. Thank you. Do you see why I cried when I wrote this sermon? Vocês entenderam agora por que eu chorei quando eu escrevi esse sermão? I was so embarrassed. Eu estava tão envergonhada. And today we're not going to point any fingers E hoje nós não vamos sair aí apontando dedos para ninguém.
Because this sermon serves for me first before it can ever serve for you. Porque esse sermão serviu para mim primeiro antes que venha servir para qualquer um de vocês. He goes to the richest part of town. Ele vai para a área mais rica da cidade. No one gives him the time of day. Ninguém dá para ele nem um tempinho no seu dia. Please, I'm collecting some money to help the homeless shelter. Por favor, eu estou tentando juntar dinheiro para ajudar ali o asilo dos velhos. But when he goes and asks the homeless for help, Mas quando ele vai e pede para os mendigos, aqueles sem casa, por ajuda, they didn't sit there and say, well, what organization do you work for? eles não estão ali e perguntam para qual organização você está trabalhando. Immediately, without hesitation, Imediatamente, sem hesitação, they put their hand in their pockets and give what they have. eles põem a mão no seu bolso e dão o que eles têm. Not out of their abundance, Não aquilo que é da abundância que eles têm da sobra. they gave from their necessity. Eles deram daquilo que era a sua necessidade. One of the poorest places in the United States, Um dos lugares mais pobres dos Estados Unidos, Mississippi, Mississippi. despite being the state with the lowest per capita income, Muito embora seja o estado com a renda per capita menor, they are ranked second in charitable giving. eles estão em segundo lugar em caridade. The givings of Mississippi, Sorry? the givings of Ou aqueles que Mississippi, doam no Mississippi, it makes up 7.6% of their income are given to charity. eles doam em média 7,6% da entrada que eles têm, eles dão isso para entidades de caridade. And several studies have found that the poor are more generous than the rich. Muitos estudos estão descobrindo que os pobres doam muito mais do que os ricos. And researcher Paul Piff stated, Um pesquisador, o Paul Paul Piff, Pitt, ele declarou that empathy and compassion appear to be the key ingredients. que a compaixão é o ingrediente chave. So today we will discuss the matter of the heart. Então hoje nós vamos discutir uma questão do coração. And before we do, I ask that we would have a word of prayer. Mas antes de começarmos, eu quero fazer uma oração. Dear Heavenly Father, Querido Pai que está nos céus, Lord, to be quite honest, Senhor, para ser muito honesta, I was embarrassed this week. eu estava envergonhada nessa semana. I was ashamed this week. Eu estava totalmente envergonhada nessa semana. And Lord, the truth is E, Senhor, a verdade é a seguinte, that the very fact that this sermon needs to be preached is embarrassing. que só a verdade de que esse sermão precisa ser pregado já é vergonhoso. Oh Lord, I ask that you will desperately and quickly change my heart and heart. Oh Senhor, eu te oro desesperadamente que o Senhor mude o meu coração e a minha mente. And not only mine, but all those who are here today. E não somente a minha, mas de todos os que estão aqui hoje. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. Open your Bibles to Mark 10. Abrem suas Bíblias em Marcos capítulo 10. Mark 10, beginning in verse 17. Começando no verso 17 do capítulo 10 de Marcos. And here the title is The Rich Young Ruler. E o título aqui é O Jovem Rico. And so it says that Jesus, he encounters a rich young ruler. Então ali diz que Jesus encontrou esse jovem rico. This man hurries, kneels before Jesus, Esse homem corre e se ajoelha perante Jesus. and he says, "What shall I do to inherit eternal life?" E ele diz, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? And he began to tell Jesus all the commandments that he kept. Ele começou a dizer para Jesus todos os mandamentos que ele guarda. And he looks to Jesus and he says, "I have kept these since I was a little boy." E ele olhou para Jesus e disse, eu tenho guardado esses mandamentos desde que eu era pequenininho. Now look at verse 21. Então vejam agora no verso 21. Then Jesus looked at him, loved him, and said to him, E Jesus, fitando-o, o amou e disse, "One thing you lack. só uma coisa que te falta. Go your way, sell whatever you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, take up the cross, and follow me." Vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. He says, "You're missing one thing, Ele disse, está faltando somente uma coisa para você. and it has to do with your treasure."
e tem a ver com o teu tesouro. And so this word here, treasure, in the original language, Então essa palavra aqui, tesouro, na linguagem original, is the same word found when you look at 2 Corinthians 4:7. é a mesma palavra encontrada quando você olha em 2 Coríntios 4:7. 2 Corinthians 4:7. 2 Coríntios 4, verso 7. And there it says, E ali diz o seguinte: "But we have this treasure in earthen vessels, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, that the excellence of the power may be of God and not of us." para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A few verses before this specific verse, Apenas alguns versos antes desse verso especificamente, it says that we are this earthen vessel that God wants to use, ali diz que nós somos esse vaso na terra que Deus quer usar. but only when we have understood Mas somente quando nós entendermos the light of the knowledge of God as revealed through Jesus Christ. que a luz da verdade de Deus é revelada através de Jesus Cristo. So Jesus was saying, you have material treasures, Mas Jesus está dizendo que vocês têm tesouros materiais, but when he looked at the rich young ruler, mas quando ele olhou para o jovem rico, he said, you are missing the treasure that is revealed through Jesus Christ. ele disse: você está perdendo, não está compreendendo o tesouro que é revelado através de Jesus Cristo. I am the real treasure. Eu sou o tesouro verdadeiro. You see, this man was willing and ready to obey the law of God. Sabe, esse homem estava pronto, preparado para obedecer à lei de Deus. But it was merely a legalistic obedience. Mas era meramente uma obediência legalista. It wasn't an obedience that came and changed his heart. Não era uma obediência que vinha e transformava o seu coração. It wasn't an obedience that came and changed his actions. Não era uma obediência que vinha e alterava as suas ações, os seus atos. He merely had a legalistic obedience to the commandments of God. Ele tinha meramente uma obediência legalista dos mandamentos de Deus. When Jesus goes back and forth with this rich young ruler, Quando Jesus então conversa com esse jovem rico, this is not a matter of money, but a matter of the heart. ele está mostrando que isso não é uma questão de dinheiro, é uma questão do coração. Did you get that? Vocês entenderam isso? Today, we're not going to talk about money. Hoje nós não vamos falar sobre dinheiro. We're going to talk about the matter of my heart and your Nós heart. vamos falar por questões do meu coração e do teu coração. Go to Mark 12. Vamos para Marcos capítulo 12. Mark 12, beginning in verse 41. Marcos 12, começando no verso 41. The widow's two mites. A oferta da viúva pobre. It's a story that many of us have heard several times. É uma história que nós já ouvimos muitas vezes. And if you haven't, that's okay. E se você já ouviu, não tem problema, tá tudo bem. But it says that Jesus was with his disciples. Mas ali diz que Jesus estava ali com os seus discípulos. And Jesus was doing what I love to do, and that's people watch. E Jesus estava fazendo uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é ficar olhando as pessoas. Whenever we're at a restaurant or at the airport, I'm always watching what people are doing. Sempre que eu estou ali no aeroporto e tem aquela movimentação toda, eu estou olhando o que as pessoas estão fazendo. And Jesus was watching all of these very wealthy men put loads of money into the E treasury. Jesus está vendo ali todos aqueles homens muito ricos despejando muito dinheiro ali na oferta. But his attention was taken by another. Mas a sua atenção foi tomada por uma outra questão. Look at what verse 41 says. Veja o que diz o verso 41. Now Jesus sat opposite the treasury and saw how the people put money into the treasury, and many who were rich put in much. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Verse 42, then one poor widow came and threw in 2 mites, which makes quadrants. Ok, no verso 42, vindo porém uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Now historians say
Agora, os historiadores dizem that they can imagine when this woman was making her way to put money into the treasury, que eles podem imaginar quando essa mulher estava indo para colocar aquela moeda ali no gasofilácio, that she was very embarrassed. que ela estava muito envergonhada. She was waiting for the rich people to move out of the way. Ela estava esperando que todos os ricos se afastassem daquele lugar. She was so ashamed by the amount that she was going to put in the offering. Ela estava tão envergonhada pela quantidade de dinheiro que ela ia colocar ali no gasofilácio. She didn't want anyone to see her, much less the Savior of the world. Ela não queria que ninguém visse aquela operação dela, muito menos o Salvador do mundo. You see, now I don't know what the heck a mite is. I don't know what a mite is. Mite. Eu não sei exatamente o que é o valor dessa moeda. But if we can make the currency make sense in our head, American Mas currency, se nós pudermos converter isso aí para a nossa moeda de hoje, she basically put in 1 penny. basicamente ela colocou ali 1 centavo. It was 1/8 of Roman currency Era 1/8 da moeda romana and 1 penny of American currency. e 1 centavo da moeda americana. And then the story continues, verse 43. Então a história continua no verso 43. It says that Jesus called his disciples and said to them, E chamando seus discípulos, disse-lhes: "Assuredly I say to you that this poor widow has put more than all those who have given to the treasury. Em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes." Now here is the key, verse 44, pay attention. E aqui está a chave, verso 44, preste atenção. For they all put out of their abundance is the key word. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Essa é a palavra-chave. But she gave out of her poverty her whole livelihood. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. This word abundance, Essa palavra de abundância ou sobrava, ou sobejo, the same word used remember when Jesus multiplied the fish and the bread? é a mesma palavra usada lá naquela questão quando Jesus multiplicou os peixes e o pão. After the people had already eaten, Depois que as pessoas já haviam comido, after their tummies were already full, depois que eles estavam ali tudo com a barriguinha cheia, then they took the leftovers home. então eles pegaram aquilo que sobrou e levaram para casa. Do we give God our leftovers? Será que nós damos para Deus aquilo que sobra? Do we give God out of our abundance? Será que nós damos aquilo que é parte da nossa abundância, vamos dizer? Or like this woman, do we give our whole livelihood, the very best that we have? Ou como essa senhora, será que nós damos tudo, o melhor que nós temos para Deus? You see, this has nothing to do with money. Vejam, isso aqui não tem nada a ver com dinheiro. This has to do with the matter of the heart. Isso tem a ver com uma questão do coração. Because let's be very clear here this morning. Vamos deixar bem claro aqui essa manhã. God did not need the penny of that widow. Deus não precisava ali daquele 1 centavo daquela viúva. And quite frankly, God does not need your pennies. E sinceramente, Ele não precisa os nossos centavos também. It's not the quantity which is the problem, O problema não é a quantidade, but it's the motive of the heart mas é o motivo do coração that gives character to our actions. que dá caráter ou justifica as nossas ações. Now I'm going to say it again. Eu vou dizer de novo. It's not the quantity, but the motive of our hearts that give character to our actions. Não é a quantidade, mas o motivo do nosso coração que caracteriza a nossa ação. She gave all that she had for the cause which she loved. Ela deu tudo o que ela tinha para a causa que ela tanto amava. This poor widow was willing to give her whole livelihood. Essa pobre viúva estava disposta a dar tudo da sua vida. That day she was deprived of food for herself. Naquele dia ela ia se privar da alimentação para ela. That day she was willing to give her very best to the cause she so desperately loved. Naquele dia ela estava disposta a dar tudo o que ela tinha para aquela causa que ela amava desesperadamente. And she did this in faith, E ela fez isso pela fé, believing that her heavenly Father would not overlook her great need. acreditando que o seu Pai do céu não ia esquecer-se dela. This has nothing to do with money. Isso não tem nada a ver com dinheiro.
This has to do with the matter of the heart. Isso tem a ver com questões do coração. Go to 1 Kings 17. Vamos para 1 Reis 17. 1 Kings 17. 1 Reis, capítulo 17. Verse 8. Verso 8. Elijah has been in the wilderness. Elias então estava ali no deserto. God has been providing for him in that wilderness. Deus estava provendo para ele naquele deserto, But soon the brook runs dry. mas logo aquele riachinho secou. And so God sends him to go find help somewhere else. Então Deus o manda para encontrar ajuda em algum outro lugar. It says in verse 9 that God told him to go to Zareph, Ali no verso 9 diz que Deus enviou para Serapta, which belongs to Sidon. Sarepta, que pertence a Sidom. Now, I tried to see where this place was located, Eu tentei encontrar no mapa onde era esse lugar, and I found out e eu descobri that this is the country of where Jezebel was from. que aquele é o país de onde era a rainha Jezabel. Do you remember who Jezebel was? Vocês se lembram quem era Jezabel? Married to King Ahab, Casada com o rei Acabe, the one who made the life of Elijah a living hell. aquele que fez da vida de Elias um inferno. Her father was the king of these people. O pai dela era o rei daquele povo. This was the center of the worship of Baal. Ali era o centro de adoração a Baal. These people were worshiping idols and involving themselves in sensuality. Esses povos adoravam ídolos e estavam envolvidos em sensualidade. And God sends Elijah to this widow E Deus manda Elias para essa mulher, essa viúva, when there were many widows in the house of Israel. quando tem tantas outras viúvas na casa de Israel. And I was embarrassed. E eu estava envergonhada. In Luke 4, we're not going to go there for the sake of time. No capítulo 4 de Lucas, eu não vou para lá por causa do tempo, But Jesus specifically said this, mas Jesus diz especificamente isso. that in the time of Elijah, he did not send him to the widows of the house of Israel. Que na época de Elias, ele não o enviou para as viúvas de Israel. If someone was in great need, Se alguém estava em grande necessidade, would God be willing to send them to you? será que Deus estaria disposto a enviar essa pessoa para você? Or would he have to find relief for his prophets in the house of another? Ou será que ele ia ter que procurar alívio para o problema dessa pessoa na casa de outro? It says that when Elijah shows up to the scene, E ali diz que quando Elias chega ali naquele lugar, he asks this woman for water. ele pede para essa mulher água She gives it to him. e ela dá água para ele. She asks this woman for bread. E ele pede para ela pão. And although she didn't even have any for herself, she mu- was willing to give it to him. E muito embora ela não tinha muito para ela estava disposta a dar para ele. Empathy and compassion is what moved the heart of this widow. Empatia e compaixão é o que estava movendo o coração dessa viúva. And we can see God's faithfulness in this story. E a gente pode ver a fidelidade de Deus nessa história. Verse 14, No verso 14, it says that God tells Elijah, e ali diz que Deus disse para Elias: tell this woman that if she does this, diga para essa mulher que se ela fizer isso, that her food will not run out. que ela não ficará sem alimento. Verse 14, the promise was made. No verso 14 foi feita a promessa. Verse 16, the promise was kept. No verso 16 a promessa foi aceita. It said that the oil did not run dry, and it was exactly as the word of the Lord had spoken. Ali diz que o azeite não faltou e que a palavra que Deus disse foi cumprida. God not only makes promises, but he keeps those promises. Deus não somente faz promessas, mas ele cumpre essas promessas. How about you and I? E agora você e eu? Now we're going to talk about tithes and offerings. Agora nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. We're going to quickly go over tithes because offering is what's most important this morning. Nós vamos falar rapidinho sobre dízimos porque ofertas é o que é mais importante essa manhã. Go to Malachi 3, beginning in verse 8. Vamos para Malaquias 3, começando no verso 8. Malaquias capítulo 3, verso 8.
Malachi 3, beginning in verse 8. Now, this sort of passage is commonly used before tithes and offering. Esse tipo de oferta, de texto é um texto usado antes da oferta e dos dízimos na igreja. Test the Lord your God Confie no Senhor teu Deus. and see if he will not open the store gates of heaven and pour out blessing E without veja measure. se ele não vai abrir os tesouros do céu e derramar bênçãos sobre você. But no one reads verses 8 and 9. Mas ninguém leu o verso 8 e 9. Let's see what verse 8 says. Vamos ver o que diz o verso 8. Will a man rob God? Roubará o homem a Deus? Yet you have robbed me. Todavia vós me roubais. But you say, in what ways have I robbed you? E dizeis, em que te roubamos? In tithes and offerings. Nos dízimos e nas ofertas. Verse 9. Verso 9. You are cursed with a curse, Com maldição sois amaldiçoados, for you have robbed me, porque a mim me roubais. even this whole nation. Vós, ó nação toda. But then God makes a covenant. Mas então Deus faz um acordo com eles. He says, if, however, you will return my tithes and offerings, Se, no entanto, você devolver para mim os meus dízimos e as minhas ofertas, if you remain faithful to me, se você permanecer fiel a mim, I will be faithful to you. eu serei fiel a você. Now, tithes. Agora, dízimos. Tithes is the 1/10 of your either money or product. Dízimo é 10% do seu dinheiro ou dos seus recursos. Now, this belongs to God. Isso pertence a Deus. You're not doing anyone a favor when you return your tithes. Você não está fazendo favor a ninguém quando você devolve o seu dízimo. You don't give your tithes, you return your tithes. Você não dá o seu dízimo, você devolve o seu dízimo. But now, offering. Agora, ofertas. Offering is our response of love. Ofertas são resposta a amor, a nossa resposta a amor. Responding to God's blessing and God's goodness in our lives. Respondendo às bênçãos de Deus e à bondade de Deus na nossa vida. Now we're talking about the matter of the heart. Não, agora nós estamos falando de questões do coração. Recognizing that God is our owner Reconhecendo que Deus é o nosso dono. and recognizing that we will allow Him to manage all the intricacies of our lives. E reconhecendo que nós vamos permitir que Ele gerencie todas as questões da nossa vida. And returning from a cheerful and thankful heart. E então vamos devolver com o coração alegre e agradecido. Now, there are two principles for offering. Ok, existem dois princípios para ofertas. The first one is found in 2 Corinthians 9. O primeiro deles é encontrado em 2 Coríntios capítulo 9. 2 Corinthians 9. 2 Coríntios capítulo 9. It's important to mention É importante mencionarmos, that although tithes is a specific percent, muito embora os dízimos sejam um percentual específico, offerings are not. as ofertas não são. However, the Holy Spirit compels you and moves you, it's your covenant with God. No entanto, o Espírito Santo te leva ou te move a relacionar-se com o Espírito de Deus. It's a covenant between you and God. É um acordo entre você e Deus. So whether it's 3%, 4%, or 5%, Ok, se for 2%, 3%, 4% ou 5%, it doesn't really matter. não importa. Because did it matter the quantity that the widow gave? Será que importava a quantidade que a viúva doou? The quantity didn't matter. A quantidade não importava. It was the motive behind her action that mattered. Foi o motivo por trás da sua ação que realmente importaram. 2 Corinthians 9, beginning in verse 6. 2 Coríntios 9, começando no verso 6. For the sake of time, when I read in English, is it okay for you guys to read in Portuguese and then he doesn't have to repeat it? Será que tem problema se ela ler em inglês, vocês leem em português e eu não preciso traduzir, assim vai mais rápido? Okay, here we go, verse 6. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Thus, by imparting, you will increase your blessings.
By imparting, you will sim. increase your blessings. Pensei que ela estiver lendo. Então, por você doar ou compartilhar, você vai aumentar as suas próprias bênçãos. The Bible says things like, blessed is he who gives than he who receives. A Bíblia diz coisas como bem-aventurado aquele que dá, mais bem-aventurado o que dá do que o que recebe. And how shall we give? Verse 7. Então, como que nós devemos dar? Veja no verso 7. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or out of necessity, for God loves a cheerful giver. God does not need your pennies. Deus não precisa dos seus centavos. He is the creator of the universe. Ele é o criador do universo. The silver and the gold and the jewels are his. A prata, o ouro, as pedras preciosas são dele. However, when we cooperate with God, No entanto, quando nós cooperamos com Deus, when like the widow we are zealous for his gospel message, como igual a viúva, nós somos zelosos com a sua mensagem do evangelho. when we give back from a cheerful heart, Quando nós devolvemos de um coração alegre, the ones who are truly blessed are we. aqueles que são realmente abençoados somos nós mesmos. The first word there, purposed. A primeira palavra ali, propósito. You figure it out with God. Você decide isso junto com Deus. You become Percentual. intentional about it with God. Você se torna intencional a respeito disso, conversando com Deus. You make a covenant with the Lord. Você faz ali um acordo com Deus. We don't give God the fragments. Nós não damos para Deus os fragmentos, as sobras. The widow didn't give the leftover. A viúva não deu para Deus as sobras que ela tinha. She gave all that she had. Ela deu tudo o que ela tinha. We don't get to say, hey, Lord, I got $100. A gente não fala, Senhor, eu tenho aqui $100. I had to pay some of my expenses. Eu tenho que pagar todos os meus gastos. But Lord, today's your lucky day. Mas, Senhor, hoje é o seu dia de sorte. I have 10 left over. Sobraram $10 aqui. We give God the very best that we have. Nós precisamos dar para Deus o melhor que nós temos. This has nothing to do with money. This is the matter of a heart. Isso não tem nada a ver com dinheiro, isso é uma questão do coração. Principle number 2. Princípio número 2. Go to 2 Corinthians verse 8 now. Vamos agora para 2 Coríntios capítulo 8. Beginning in verse 3. Começando no verso 3. Paul is speaking here about the Macedonian churches. Paulo aqui está falando sobre as igrejas da Macedônia. And they give us a beautiful example of what it means to give. E eles nos dão um exemplo maravilhoso do que é doar. Chapter 8, beginning in verse 3 says, Capítulo 8, começando no verso 3, diz o seguinte: For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing, imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saint. And not only as we hoped, but they gave themselves to the Lord and then to us by the will of God. They were so motivated. Eles estavam tão motivados, They were so in love by the Jesus that they were hearing about estavam tão apaixonados com amor por aquele Jesus que estavam ouvindo, that their knee-jerk reaction, que a sua necessidade gerou uma reação. and this reaction E essa reação caused them to give not only from their ability, but beyond their ability. fez com que eles dessem não somente daquilo que eles tinham condição, mas muito além do que eram capazes. And if you research, E se você pesquisar, the Macedonian believers were poor in the world's goods. aqueles crentes da Macedônia, eles eram pobres. They didn't have some of the material possessions that you and I have. Eles não tinham todas essas posses materiais que você e eu temos. But what they had in their hearts Mas o que eles tinham no seu coração was the overflowing love era for um their amor master, abundante pelo mestre, for his truth, pela sua verdade, and for the moving and ministry of his gospel. pelo movimento e pelo ministério do seu evangelho. There's a difference between tithes and offerings. Existe uma diferença entre dízimos e ofertas. I like to say that tithes we return.
Eu gosto de dizer que os dízimos nós devolvemos. It's not yours to begin with. Não é teu desde o começo. God said in Malachi, why do you rob the Lord your Deus God? disse lá em Malaquias, por que você rouba o Senhor teu Deus? But now offering is our way to respond to his love. Agora, oferta é uma forma de respondermos ou reagirmos ao seu amor. For his blessings and his goodness. Pelas suas bênçãos e pela sua bondade. Now we're almost done. Ok, nós estamos quase terminando. I'm usually long-winded. Talk too much. Geralmente ela fala muito. However, I want you guys to just focus on this last little bit. Mas eu queria muito que vocês focassem bastante nesse finalzinho. Covenant. Acordo. Or a pacto. Pacto. Isso, estava procurando essa palavra e não vinha. It's a Pacto. promise or a partnership, an alliance. É uma promessa, uma sociedade, uma ligação, uma união. Remember the widow who helped Elijah. Lembrem-se da viúva que ajudou Elias. Verse 14, God made a promise. No verso 14, Deus fez uma promessa. Verse 16, God kept his No promise. verso 16, Deus manteve a sua promessa. In the Old Testament, No Velho Testamento, God made a promise. Deus fez uma promessa. And in the New Testament, he fulfilled that promise in the person of Jesus E Christ. no Novo Testamento, ele cumpriu aquela promessa na pessoa de Jesus Cristo. The Bible says that our God is the God of yeses. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de sims. And that all things will be yes in the person of Jesus E Christ. que todas as coisas serão sim na pessoa de Jesus Cristo. Now, God made a covenant with you and I. Agora, Deus fez aqui uma aliança com você e comigo. He made it with our forefathers. Ele fez isso com os nossos antepassados. But were they faithful to their end of the bargain? Agora, eles foram fiéis no seu lado do pacto? Was Adam faithful to his covenant? Será que Adão foi fiel com o seu acordo com Deus? It's not a rhetorical question. Não é uma pergunta retórica. Was he faithful? Ele foi fiel? No, he ate of the forbidden fruit. Claro que não, ele comeu do fruto proibido. Was Noah faithful? Noé, será que ele foi fiel? No, he ate of the other fruit. Não, ele comeu da outra fruta. Was Abraham faithful to the covenant of God? Será que Abraão foi fiel à aliança que ele fez com Deus? He was not faithful when he slept with his concubine Agar. Come on. He was not faithful Ele não foi fiel. when he slept with his concubine Agar. Quando ele dormiu com a sua serva Agar. None of these men were faithful in their covenant with God. Nenhum desses homens foram fiéis no seu pacto, na sua aliança com Deus. Not Adam, Nem Adão, not Noah, Noé, not nem Abraham. Abraão, Now were the Israelites faithful to their nem o promise? povo de Israel foi fiel à sua promessa. Absolutely not. Absolutamente não. Now, in the New Testament, Ok, no Novo Testamento, there's a phrase in the Greek tem uma frase no grego that says pistos Christo. que diz Christos Cristo. No, pistos, Christus. Well, you say that. Oh, it doesn't really matter. We don't speak Greek, right? Yeah, there you go. Não importa, não falamos grego. Então. But it basically means faith, Christ. Mas basicamente ele ali fala que é fé e confiança. No, faith, Christ. Fé, Cristo. Now, they translated it into the English Ok, mas eles traduziram para o inglês to say faith in Christ. dizendo fé em Cristo. Now, if you didn't pay attention to anything I said so far, I won't be offended. Se você não entendeu nada do que eu disse até agora, não vou estar ofendida. But if you don't hear this, then I will be offended. Mas se você não ouvir isso aqui, eu vou ficar ofendida. Because this is about to change your life. Porque isso aqui vai mudar a sua vida. And it's about to change your relationship with God. Vai mudar o teu relacionamento com Deus. So they changed it to faith in Christ. Então eles mudaram para fé em Cristo. But historians and scholars and theologians are now seeing Mas os historiadores, os teólogos estão vendo agora o seguinte: that a better translation que uma tradução crua, that melhor, sorry, would be melhor.
the faithfulness of Christ. vai ser a fidelidade de Cristo. So not faith in Christ, Não fé em Cristo, but the faithfulness of Christ. mas a fidelidade de Cristo. Do you see the difference? Você consegue ver a diferença? If I say it's my faith in Christ, Se eu disser a minha fé em Cristo, where is the location of my faith? aonde está a minha fé? Qual é o local onde ela está? It's in me, Ela está em right? mim, claro. My faith in A Christ. minha fé em Cristo. My faith in Christ is what saves me. A minha fé em Cristo é o que me salva. But when I say the faithfulness of Christ, Mas quando eu digo a fidelidade de Cristo, it's Christ's faith that saves me. é a fé de Cristo que me salva. Do you see the difference? Você consegue ver a diferença? Go to Galatians 2, Vamos para Gálatas 2. the last verse we're going to this morning. É o último verso que nós vamos ler hoje. And circle, highlight, and put exclamation points around this verse. Eu quero que você marque esse verso, coloque umas exclamações do lado dele. Gálatas 2, Beginning in verse 15. começando no verso 15. And so your Bible will read, as will mine, A sua Bíblia vai ler o seguinte, assim como a minha. we who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles, knowing that a man is not justified by works of the law, but by faith in Jesus Christ. Even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ, and not by the works of the law, for by the works of the law no flesh shall be justified. That's what your Bible will read. É isso que vai dizer na sua Bíblia. Our faith in Christ justifies us. A nossa fé em Cristo nos justifica. Junior, can you put the way in which I want you to read it instead? Júnior, coloque por favor o jeito que eu quero que você leia esse texto. Where it says our faith in Christ, we are going to change it to the faithfulness of Christ. Aonde diz a nossa fé em Cristo, vai dizer a fidelidade de Cristo. So you read it in Portuguese, I'm going to read it in English. Então você vai ler em português e ela vai ler em inglês. We are Jews by birth, not Gentile sinners. But we know that a person is not declared righteous by works of the Jewish law, but through the faithfulness of Jesus the Messiah. This is why we too believed in the Messiah, Jesus, so that we might be declared righteous on the basis of the Messiah's faithfulness, and not on the basis of our works or of the Jewish law. On that basis, you see, no creature will be declared righteous. It has nothing to do with my faith in Christ, Não tem nada a ver com a minha fé em Cristo, but it's the faithfulness of Christ. mas é a fidelidade de Cristo. You see, Abraham is called the father of the faithful, Vejam, Abraão é chamado do pai da fé, but the strength of Abraham's belief mas a força da crença de Abraão was not in the promises that he made to God, não estava nas promessas que ele fez para Deus, but the promises that God made to him, and he was willing to believe in those promises. mas as promessas que Deus fez para ele e que ele estava disposto a acreditar nessas promessas. The strength of Abraham was in the faithfulness of Jesus A Christ. força de Abraão estava na fidelidade ou na fé que ele tinha em Jesus Cristo. If you look at the Old Testament, Se você olhar no Velho Testamento, it's just failure after failure after failure você só vê falha após falha após falha. of their inability to be faithful to the covenant of God. Da inabilidade daquele povo em ser fiel àquele relacionamento com Deus. And the Jews were awaiting for someone to be faithful to the law of Moses. E os judeus estavam ali aguardando para que alguém fosse fiel às leis de Moisés. The Torah. O Torá. Now get this. Não, entenda isso. God, because we were unable to remain faithful to our part of the covenant, Por nós não sermos capazes de nos manter fiéis no nosso lado do acordo com Deus, God made himself into a man, Deus se fez homem and he was not only faithful in his divine end of the covenant, e ele não somente foi fiel no seu lado do seu acordo com o homem, but he then was too faithful in the human portion of the covenant. mas então ele foi fiel no lado do homem do acordo daquela ligação, daquele propósito. Do you understand what grace we just witnessed? Vocês podem entender que
tamanho de graça nós acabamos de testemunhar. The covenant is established. O contrato foi estabelecido. Essa palavra está fugindo da minha cabeça. O pacto, aliança, desculpem. Not because of my faithfulness, Não foi feito por causa da minha fidelidade. but God kept his end of the bargain. Mas Deus manteve o seu lado do pacto. Then he made himself into human being, E ele se fez então um ser humano. and then kept also my end of E the aí bargain. ele cumpriu com o meu lado daquele pacto. I'm sorry, if you don't get excited about this, you're either dead or you're not listening to what I'm Sinto saying. muito, mas se você não ficar animado com essa questão, você está morto ou dormindo. It's the faithfulness of Christ, not my faith in Christ. É a fidelidade de Deus e não a minha fé em Cristo. This has nothing to do with money. Isso não tem nada a ver com dinheiro. But when I understand, Mas quando eu entendo, when I really understand quando eu realmente compreendo essa questão toda, what my God was willing to do for me, o que o meu Deus estava disposto a fazer por mim, I will want to bring my offerings to the storehouse of God, eu vou querer trazer as minhas ofertas para os tesouros so de that Deus. other people who have not heard what I have heard today Para que outras pessoas que não ouviram aquilo que eu ouvi hoje, will have the absolute privilege of hearing it also. tenha esse privilégio absoluto de também ouvir essa mensagem. If you have good news, you don't keep it to yourself. Se você tem boas notícias, você não guarda para você mesmo. You share it with the people that you love. Você compartilha com as pessoas que você ama. Today we're not talking about money. Hoje não estamos falando sobre dinheiro. We're talking about the matter of the heart. Nós estamos falando de questões do coração. I want to tell you a quick story before we end. Eu quero contar uma história bem pequenininha antes de terminar. It was around December Foi por volta de dezembro last year, do ano passado. and maybe you've heard me tell this story before. Talvez vocês já me ouviram contar essa história antes. I Believe Ministries, O ministério I Believe que a gente tem, and there were tons of us there that day, e tínhamos muitos de nós naquele dia lá, with the help of you guys as well. com a ajuda de muitos de vocês também. We collected a bunch of socks and things to give to the homeless. Nós juntamos bastante meias para dar para os homeless. Socks is something that they desperately need. Meias são coisas que eles precisam desesperadamente. And I don't know about you, but during the week when I put on socks, I don't say, Lord, thank you for my socks. Eu não sei quanto a vocês, mas durante a semana, quando eu pego minhas meias e começo a contar, eu agradeço a Deus pelas meias. I don't do that. Eu não agradeço a Deus pelas Because meias. it's something that we don't even realize to thank God for. Porque é uma coisa que a gente nem pensa e muito menos agradece a Deus por elas. But it's something that they desperately need. Mas é algo que eles precisam desesperadamente. So we started to pass out the socks, Então nós começamos a distribuir as meias and unfortunately, it ran out. e infelizmente terminaram. So a woman comes up to us, Então essa senhora veio até nós. to Rodrigo, I believe, Ela veio acho que para o Rodrigo, se eu não me engano. said, my socks, the socks ran out and I didn't get any. E ela disse: acabaram as meias e eu não ganhei nenhuma. The woman who was standing next to her, A mulher que estava de pé ali do lado dela, who also had only received one pair of que socks, também recebeu somente um par de meias, said, here, you can have mine. ela disse: ó, tá aqui, você pode ter a minha. Do you see why I was embarrassed to preach this sermon? Vocês entendem por que eu estava envergonhado em pregar esse sermão? You and I, we give out of our abundance. Nós damos para Deus somente aquilo que é sobra da nossa vida. But I'm not saying that the quantity matters. Eu não estou dizendo agora que a quantidade importa, But I'm saying, what is the motive behind your actions? mas eu estou dizendo quais são os motivos por trás das suas ações. What so compelled that woman to give her only pair O of que será socks? que levou aquela mulher a dar aquele único par de meias que ela tinha? What compelled the widow to give her 2 mites? O que levou a viúva a dar tudo que ela tinha? What compelled that other pagan widow to give her last bread and watch her son starve? O que foi que levou aquela viúva que deu o último pão que ela tinha e ter fome com seu filho? What compels you to give your offerings to Christ? O que leva você a dar suas ofertas para Cristo? My prayer is that we will begin a covenant with our covenant-keeping God. A minha oração é que nós mantenhamos um pacto com aquele que mantém os seus pactos. Say, Lord, I'm going to return to you my 10%. So Lord, I'm going to give back to you your 10%. You want to preach in English too?
Tô ficando cansado. We're almost done, I promise. Senhor, eu nem percebi. Senhor, eu vou devolver para você os teus 10%, Because it doesn't belong to me anyways. porque não pertence a mim de forma alguma. But Lord, because of your grace and because of your goodness, Mas, Senhor, por causa da sua graça e da tua bondade, I'm going to enter in a covenant with you. eu vou entrar num pacto contigo. And Lord, I am going to choose a special percent. Senhor, eu vou escolher um percentual específico, Not that you need my pennies, não que você precise dos meus centavos, but Lord, because the one who gives is the one who is blessed. mas, Senhor, é porque aquele que dá é aquele que é abençoado. Tithes you return, offerings you give. Dízimo você devolve, oferta você doa. Offering is a matter of the heart. Oferta é uma questão do coração. It is our response to the love and blessings of our Savior. É a nossa resposta para as bênçãos do nosso Senhor. So, do you have something to be thankful for? Então você tem alguma coisa para ser agradecido? Maybe you didn't have a very good week. Talvez você não tenha tido uma boa semana. I know that Celia lost her sister this week. Celia lost her sister this week. Eu sei que a Célia perdeu sua filha essa semana. No, filha não, Filha Alita. não, irmã. Her sister this week. However, No entanto, I do know that this morning eu sei que esta manhã she understood ela entendeu. that because Jesus Christ kept his end of the bargain, Porque Jesus Cristo manteve o seu lado do pacto. and because Jesus Christ also kept our end of the bargain, E porque Jesus Cristo também manteve o nosso lado do pacto, even in our sadness, mesmo na nossa tristeza, we still have something to be thankful for. nós ainda temos algo para sermos agradecidos. I pray that this week you will wrestle with your heart, Eu oro para que você lute com o teu coração durante essa semana, as I have wrestled desperately with mine. como eu lutei desesperadamente com o meu. Lord, I don't want to give out of my leftovers. Senhor, eu não quero te dar aquilo que me sobra. I don't want to give out of my Eu abundance. não quero te dar da minha abundância. I want my motives. Eu quero os meus motivos. I want the reason behind my Eu giving quero que as razões por trás das minhas doações, for it to be that because you are the most important person in my life. mas que seja porque o Senhor é a pessoa mais importante na minha vida. And because you have radically transformed my life. E porque o Senhor radicalmente transformou a minha vida, Not because of my faith in you, não por causa da minha fé em Ti, but because of your faithfulness. mas por causa da sua fidelidade. Lord, I will bring my tithes and my offerings to your storehouse. Senhor, eu vou trazer os meus dízimos e as minhas ofertas para a Tua casa do tesouro. If you have understood this morning that this has nothing to do about money, Se você entendeu essa manhã que isso não tem nada a ver com dinheiro, that this is a matter of the heart, que isso é uma questão do coração, I would ask that you would stand. eu vou pedir que vocês se levantem. Let us pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father, Querido Pai dos céus, Lord, the truth is Senhor, a verdade é a seguinte, that we are holding back pennies. que nós estamos segurando centavos. Lord, sometimes in our tiny minds, Senhor, muitas vezes na nossa mente tão pequena, we think that you need our pennies and our nós dollars. pensamos que o Senhor precisa dos nossos centavos e dos nossos dólares. Lord, you are the God who breathes out stars. You don't need any of it. Senhor, Tu és o Deus que respira as estrelas, o Senhor não precisa de nada disso. But Lord, when we give to your cause, Mas, Pai, quando nós damos para a Tua causa, when we enter into covenant with you, quando nós entramos em pacto contigo, it's because we have understood your faithfulness towards é us. porque nós entendemos, compreendemos a Tua fidelidade para conosco. Oh Lord, I pray Ó Senhor, eu oro, that it's not the quantity or how much we give, que não é questão de quantidade ou quanto nós damos, but what is the motive behind our actions? mas qual é o motivo por trás das nossas ações. Because this will reflect the true character of our deed. Porque isso realmente vai refletir o verdadeiro caráter daquilo que fazemos. Lord, it doesn't matter if it's 1% or 2%. Senhor, não importa se é 1% ou 2%, It just matters that we give you the very best that we have. mas o que importa é que nós te damos aquilo que é melhor do que temos. Because you have been faithful in taking care of all of our needs. Porque o Senhor tem sido fiel em nos
em cuidar de todas as nossas necessidades. Oh Lord, we love you. Senhor, nós te amamos. Thank you for not only keeping your end of the bargain, but our end of the bargain. Muito obrigado por ter não somente mantido a sua parte do acordo, do pacto, mas também o nosso lado do pacto. And Lord, today we are thankful not because of our faith in you, Senhor, hoje nós somos agradecidos não por causa da nossa fé em Ti, but because of your faithfulness to mas us. por causa da Tua fidelidade para conosco. We love you. Nós te amamos, Pai. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amen. Amém.